Olá! Dados divulgados pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos mostram que todos os dias o Brasil registra uma média de 87 denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Mais de 50% dos casos têm os pais como abusadores. Em 2013, o Disque 100, canal de denúncias da Secretaria, recebeu mais de 27 mil registros. Cerca de 48% das vítimas tinham entre 8 e 9 anos. Já os números divulgados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, mostram que diariamente 20 crianças entre 0 a 9 anos são atendidas em hospitais públicos vítimas desse tipo de violência. Em 2012, foi divulgado pelo governo federal o ranking dos estados com maior número de abusos e Minas Gerais é o quarto nessa lista. O estado registrou entre janeiro e abril daquele ano mais de 700 denúncias. Em Ouro Preto, somente no ano passado, o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, atendeu 55 casos de vítimas de abuso sexual. Desses, praticamente 99% dos abusadores eram pessoas muito próximas ou membros da família. Mas esses números não retratam a realidade, já que muitos casos não são denunciados ou sequer descobertos pelas famílias. O número de abusos e a crueldade com que grande parte desses crimes acontece fizeram com que fosse criado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, dia 18 de maio, próximo domingo. E para falar mais sobre o assunto e os traumas que esse tipo de violência acarreta nas vítimas e nas famílias delas, o Plano Aberto de hoje recebe aqui no nosso estúdio a psicóloga e psicanalista Cláudia Itaboraí Ferraz. Cláudia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá. Primeiro a gente queria saber, Cláudia, o que é considerado abuso sexual? Quais são os atos? Geralmente as pessoas consideram abuso sexual o ato sexual, né? Quando a criança ela é violentada no ato sexual. Mas o abuso sexual, além da relação sexual em si, tem outras situações que colocam a criança frente a questões relacionadas ao sexo que ela, de alguma forma, ela não está preparada para viver aquilo. Exposição a filmes pornográficos, a situações psicológicas do que é falado com a criança. Muitas vezes o abuso, ele se dá muito mais no nível de uma coação, né, assim, de uma pressão que esse violentador ele faz em relação à criança, do que ele fala. Por exemplo, quando ele fala do corpo da criança, do órgão sexual feminino ou masculino, né, como que ele usa a manipulação. Às vezes não vai ter o ato sexual, né, aquilo que a gente configura como uma relação, a transa, né, mas vai ter a manipulação dos órgãos. O abuso sexual é qualquer coisa que coloca a criança numa situação de vulnerabilidade. E as consequências dessas ações na vida dessa criança, Cláudia, tanto a curto prazo quanto no futuro, quando ela se tornar um adulto? Olha, o que acontece? Quando a criança está vivendo o abuso sexual, quando ela está sofrendo, melhor dizendo, isso vai ter um monte de consequência. Geralmente, as crianças menores, elas vão ter relações com as pessoas e com o próprio corpo que vão, de alguma forma, sinalizar que alguma coisa está errada, né? Geralmente, pesadelos. As crianças e os adolescentes, eles começam a ter pesadelo. Quando a criança já está num nível, dentro da escola de aprendizagem, geralmente ela vai apresentar algum problema mesmo de aprendizagem, dificuldade de ler, de escrever, né? Porque a relação com o saber tem tudo a ver com a constituição sexual. Cláudia, você citou aí o pesadelo como uma consequência, né, desses atos que podem acontecer com a criança ou adolescente. Quais outros sinais as pessoas que estão próximas a ele podem perceber para saber se ele foi abusado? Qualquer excesso é preocupante, né? Um excesso no comportamento da criança, né? Seja na agressividade, tem algumas crianças que ficam agressivas quando sofrem esse tipo de abuso, tem crianças que já se recolhem. Então, identificar isso é muito difícil no sentido assim, de fechar uma receita sobre isso. Eu gosto muito mais de pensar em observar que há um excesso no comportamento que me chama a atenção em relação à criança. Há algo de errado ali, né, com essa criança. E geralmente são os professores que estão ali mais em contato, porque
O abuso sexual de criança e adolescente é algo muito silencioso. Então, é uma nuance mesmo que a criança traz, de uma mudança de comportamento. Por exemplo, ela tem um padrão de comportamento. Vamos supor, a criança que chega todo dia na sala animada para a escola, se relaciona bem com a escola e de repente ela fica mais quieta. Então você precisa investigar o que está acontecendo com essa criança. Entendo, Cláudia. E essas crianças que passam por isso, e até as famílias, mas elas precisam ser assistidas por profissionais, né? Sim. E aí a gente parte de um outro ponto, que é a informação sobre isso, né? E de pensar que essa informação ela precisa ser pulverizada não só no centro urbano, como na zona rural, né? Se a gente for pensar, a zona rural é um lugar que acontece muito caso de abuso, só que é mais silencioso ainda, é mais velado ainda, porque culturalmente é como se houvesse um acordo para que esse tipo de abuso aconteça, né? Os pais que iniciam as filhas sexualmente, não, ela vai começar comigo, né? E aí, quando há a informação, tanto para os órgãos que lidam com a criança e o adolescente, os médicos, os professores, as pessoas que estão na lida cotidiana com essas crianças e adolescentes, de saber o que é o abuso e o que isso causa na criança, né? Porque a gente precisa ter essa atenção, assim, porque às vezes a gente fala assim, deixa, isso aí vai acabar um dia. Só que isso deixa uma marca na criança e no adolescente que é muito forte, que é a marca de um trauma, né? Que geralmente tem pessoas que vão ficar a vida inteira tentando elaborar esse trauma. Então é de fundamental importância, quanto mais precoce você descobre que está tendo um abuso e encaminha essa criança para um tratamento psicológico, mais rápido essa criança vai elaborar o que aconteceu com ela, para ela não sofrer tanta consequência em relação a isso. Entendo. Cláudia, em relação aos abusadores, é possível identificar um pedófilo? Ele tem um perfil característico? A pedofilia é uma perversão, onde o sujeito ele escolhe o objeto dele, né? A perversão é isso. A pessoa ela quer aquele prazer, ela sabe que é errado, mas mesmo assim ela faz, né? E ela atropela o outro. Ela quer o desejo dela satisfeito, o gozo dele que é importante. E aí esse pedófilo, ele pode ser algo muito discreto, né? Ou algo extremamente descarado. Acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que a gente fala eles, os pedófilos, mas tem mulheres abusadoras, pedófilas. A pedofilia, ela não é diferente das outras perversões, né? A sociopatia, é uma sociopatia, é uma doença de caráter, né? E aí o que acontece? Para identificar esse pedófilo, só a partir da denúncia da criança ou da família, ou então de atos que você percebe também no excesso, né? E aí você tem que ter uma intimidade com a pessoa para conhecer, porque geralmente ele também vela o comportamento dele, né? Mas geralmente são pessoas que gostam muito de conviver com crianças. Cláudia, o que a gente pode fazer para proteger essas crianças? Tem alguma dica, alguma coisa que você possa nos orientar, né? Eu acho que são duas coisas assim, que me vêm. A informação, informar as pessoas, garantir a elas que elas vão ter, né, igual o Disque 100, é uma informação sigilosa, você liga, você denuncia. Então, é informação e coragem mesmo de denunciar. Cláudia, muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Eu te agradeço. Bom, as denúncias de abuso podem ser feitas pelo Disque 100. Esse número está disponível em todo o país, a ligação é gratuita e, como a Cláudia falou com a gente, o denunciante é mantido em sigilo. Em caso de atendimento às vítimas e às famílias, o telefone do CREA de Ouro Preto é o 3551-6101.